Um motorista de aplicativos causou um acidente de trânsito que infelizmente resultou na morte de uma jovem de 20 anos. E além disto, ele perdeu o carro e foi destruído, incendiado pela população enfurecida face à irresponsabilidade do motorista que causou esse acidente. E esse fato que aconteceu em Maceió acende um alerta para todos os motoristas de aplicativos, porque as circunstâncias em que ocorreram esse acidente estão diante de nós a todo momento. Talvez você não tenha percebido ainda. Eu peço antecipadamente a Deus que não, mas qualquer um de nós pode, nas mesmas circunstâncias, causar um acidente tão grave quanto ou de menor proporção. E antes de eu lhe falar sobre o alerta, veja como tudo aconteceu. O acidente aconteceu na rua Coronel Presciliano Sarmento, em frente ao residencial Luiz Pedro. O carro e a moto bateram de frente por volta das 10 horas da noite. A jovem que estava na garupa da motocicleta não resistiu aos ferimentos e morreu. Karine Dantas tinha 20 anos. O noivo dela pilotava a moto e foi socorrido ao HGE. A batida foi a 500 metros da casa da Karine. De acordo com a família, ela voltava da igreja. Depois do acidente, a população ficou revoltada e incendiou o carro. O condutor era um motorista de aplicativo que fugiu do local. Segundo a polícia, o motorista foi encontrado em cima do telhado de uma casa. Ele confirmou que havia se envolvido no acidente. Depois, passou pelo teste do bafômetro, que comprovou que ele não ingeriu bebida alcoólica. O motorista foi levado para a delegacia e preso por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. A dinâmica do acidente ainda não ficou clara. Câmeras de segurança de estabelecimentos próximos podem ajudar a esclarecer como a colisão aconteceu. Nesta manhã, familiares da Karine estiveram no IML, aguardando a liberação do corpo. O tio dela estava em choque. Não posso dizer quem errou, quem não errou, porque eu não presenciei. Eu só sei o que perdi minha sobrinha, minha filhada. Ela vinha da missa com o noivo e perdeu a vida, só ela, meu pai. Eu tô em estado de choque também. Que seja feita justiça a quem for preciso fazer justiça. Pague quem realmente tiver errado. A Karine era estudante de Relações Públicas da Universidade Federal de Alagoas. Ela completaria 21 anos em outubro. O sepultamento deve acontecer nesta noite, no Benedito Bentes. O noivo dela já teve alta do hospital. No depoimento ao delegado, o motorista de aplicativos admitiu que no momento do acidente estava olhando a tela do celular. Ele não estava vendo redes sociais, ele não estava olhando o número de uma chamada telefônica. Ele estava conferindo as informações de uma solicitação de viagem que a plataforma tinha enviado. Não se sabe se Uber, 99 ou InDrive. Entendeu agora? Porque o risco é iminente de outros acidentes tão graves quanto ou não, e eu peço a Deus que não aconteça, mas esse risco existe para cada um de nós, porque o celular é a nossa ferramenta de trabalho. E via de regra ele está ali no painel. A gente estando com um passageiro em viagem ou se deslocando vazio, a todo momento o aplicativo chama. E a gente, para não aceitar a solicitação às cegas, vai conferir. E naquela fração de 2 segundos, 3 segundos, pode causar um acidente como esse. Algumas considerações. A primeira delas é que eu gostaria de apresentar aqui as minhas condolências à família desta jovem que perdeu a vida nesse trágico acidente. A segunda é que não há qualquer justificativa que atenue a situação desse motorista.
Porque o Código de Trânsito que vai ser usado no julgamento dele não vai considerar eventual responsabilidade da Uber. E nem a Uber vai se envolver nisso aí. Bom, eu mando a solicitação, é ele que tem que resolver. A Uber não vai assumir nenhuma responsabilidade. Esta responsabilidade recai exclusivamente nos ombros do motorista. E aí eu chamo a sua atenção. Você, motorista de aplicativos, é responsável por si, por aqueles que conduzem e pela segurança do trânsito em sua volta. Segundo, você tem que fazer uma escolha. Ou você ignora o pedido de viagem, ou você estaciona para aceitar. Ou então, você aceita às cegas e faz a viagem mesmo sem ter as informações. Porque 2, 3 segundos que a gente desvia o olhar é suficiente para causar um acidente, mesmo não sendo tão grave. Por falar nisso, qual é o motorista que nunca se distraiu, que nunca quase causou ou até causou um acidente enquanto dirigindo, chegou uma solicitação e ele desvia rapidamente quando vai ver, opa, quase, ou então bateu no fundo de um carro. Infelizmente, ele colidiu com uma moto onde estava um casal, causando a morte da jovem e ferimentos no noivo dela. Gostaria que ele tivesse atingido um outro carro, porque seriam danos materiais. Se discutia prejuízo, seguradora ou não, ia pagar, mas não envolvia uma vida, uma jovem de 20 anos que infelizmente se foi. Então, meu querido, o alerta é a responsabilidade exclusivamente sua. Você tem a opção de ou você ignora o pedido, ou você para o carro. Ah, não vai dar tempo, são 7 segundos. Eu também acho um absurdo você ter que analisar as informações de uma viagem em apenas 7 segundos. Ou então você aceita às cegas, mas não desvia o olhar para atender a solicitação, para conferir as informações, porque um acidente como esse pode acontecer com qualquer um de nós, comigo, com você, basta estar no volante. E infelizmente, não adianta dizer que a Uber tem responsabilidade, que ela poderia mudar. Ela não vai mudar. Porque se você não sabe, a Uber é gerida por um algoritmo, por um robô. E foi desenvolvido para trabalhar de maneira robotizada. Só que nós somos humanos. Quando for um robô, quando for um carro autônomo, problema deles. Só que é um robô quem gerencia, sim, é um robô, é um algoritmo, não é uma figura humana. Esses estão apenas para ganhar dinheiro, fazendo gerenciamento físico, mas todo o funcionamento do aplicativo é feito por robôs. Por isso que você se irrita, você não consegue acompanhar a velocidade das mudanças, das informações, porque você não está lidando com o ser humano. E se você é um humano nessa história, tem a responsabilidade. Não vai ser da Uber, não. Mas, como eu disse, nada justifica a desatenção quando se está dirigindo um carro. Nada vai mudar esta situação. Nada vai trazer de volta a vida desta jovem de apenas 20 anos. Reflita, a responsabilidade é sua. Espero ter ajudado você com as informações deste vídeo e, se eu conseguir, por favor, dá o like e compartilha com os seus colegas. Por hoje, a gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo encontro. Fui!